São Judas. Epístola Universal do... Epístola Universal de Judas, São Judas, verso 4. Epístola Universal. Vamos ler só o 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Querido Deus, abençoa-nos, mostrando-nos a Tua palavra, ensinando-nos a Tua palavra. Eu te peço, meu Pai, e dou graças por tudo. O Senhor tem nos abençoado. Eu te peço, fala conosco, instrui-nos no que necessitamos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Podemos sentar. Existe uma doutrina que foi feita pela Igreja, a Igreja Católica, colocando o Senhor Jesus Cristo como a segunda pessoa de uma trindade. A doutrina da trindade foi elaborada pela Igreja, não existe dentro das Escrituras. O termo trindade não existe dentro da Bíblia. Ela foi elaborada pela Igreja Católica. Foi um dogma católico. Um dogma é uma lei religiosa. É uma lei que alguém faz para interesse próprio. A trindade não poderia existir dentro da Bíblia porque chocaria com a própria Bíblia. O Senhor, nos 10 mandamentos, está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Deus não aceita que ninguém adore outro Deus a não ser Ele. Ele não divide, né? O Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele disse assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Pronto. No Velho Testamento, Deus reprovou que tivesse outro Deus diante dele. Era só Ele o único Deus verdadeiro, todo-poderoso. O Senhor Jesus, quando estava na terra, diz que todo o poder é dele. A impressão que dá é de contradição, presta atenção, Roberto. A impressão que dá é de contradição. Se nós pensarmos da forma que ensina a Trindade. Porque na doutrina da Trindade, o Pai tem um corpo, o Filho tem um corpo e o Espírito Santo tem outro corpo. Aí sim é uma trindade de pessoas. 3 pessoas. Mas se nós eliminarmos o corpo do Pai e o corpo do Espírito Santo, porque são Espírito e é o mesmo Espírito, né? O Pai, que é o Jeová do Velho Testamento, é o Espírito Santo no Novo Testamento. É só um nome diferente que Jeová escolheu usar. No dia de Pentecostes, quando perguntaram para Pedro: o que está acontecendo, Pedro? Vocês estão bêbados? 9 horas da manhã? Vocês estão cambaleando dentro desse salão aí? Pedro falou: não, aqui não tem ninguém bêbado, não. Hoje cumpriu a profecia de Joel 2,28. Em Joel 2,28 está escrito: diz o Senhor Jeová. Ó, o Senhor Jeová, para quem conhece, é o Deus Todo-Poderoso do Velho Testamento, o Criador do céu e da terra, do universo. Joel escreveu: diz o Senhor Jeová, no fim dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro disse: hoje cumpriu Joel 2,28.
Então o Espírito de Jeová foi derramado nos irmãos no dia de Pentecostes. Mas ele não foi chamado de Jeová. Ele foi chamado de Espírito Santo. São dois Espíritos? Não. É o mesmo Deus. Mas agora com um ofício diferente. Não um Deus todo-poderoso sobre nós, intocável, inacessível. Um Deus todo-poderoso, acessível. Não um Deus santo, que ninguém podia recebê-lo dentro de si, porque o sangue de animal não tirava o pecado do homem. Um Deus santo, com um título novo, que podia entrar dentro do homem por causa do sangue de Cristo no Calvário, que purificou o homem de uma tal maneira que dava condição do Deus Todo-Poderoso, o Jeová do Velho Testamento, com o título de Espírito Santo, aí agora podia morar dentro do homem. Está vendo? Em Hebreus, o apóstolo São Paulo diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo terá vida eterna. Na tradução original, a palavra vida eterna, no grego que foi escrito, está escrito zoe. Aquele que crer no Senhor Jesus Cristo terá zoe, vamos pôr assim nessas palavras. A tradução de zoe significa a própria vida de Deus, ou o próprio Deus. Aquele que crê em mim receberá o próprio Deus dentro dele. Qual foi a promessa que o apóstolo São Pedro fez? Logo após eles terem perguntado, vocês estão bêbados? Ele falou, não, hoje o Jeová do Velho Testamento entrou em nós. No título de Espírito Santo. Mais embaixo, no 38, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados. Vocês querem ter esse Espírito Santo? Quer ter zoe? Quer ter a vida de Deus dentro de vocês? Porque é a exigência da Bíblia. Para salvar tem que ter a vida de Cristo dentro dele. Então arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Porque ele foi o sacrifício, só ele reme os pecados. Usa o nome dele no teu batismo. Para perdão dos pecados, batize em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí. Você está vendo que sem a natureza de Deus dentro do homem e da mulher, ele não vai para lugar nenhum. Ser religioso não te salva? Não me salva. Ser crente não me salva. Está na posição de ministro? A diferença nenhuma. O que salva um homem ou uma mulher? Zoe. A vida de Deus dentro do homem. Está vendo? Quando nós nascemos aqui nessa terra, nós carregamos, herdamos por natureza, a natureza do pecado. A natureza do pecado vem junto com o nascimento natural. A natureza do pecado, ela foi criada. Ela não pode ser eterna. Não tem como um homem ou uma mulher entrar no céu com essa natureza que ele nasceu aqui na terra. Não tem como ele viver a eternidade com a natureza que foi criada. Porque tudo que foi criado pode ser destruído. Tudo que teve um começo tem fim. Com a natureza que nós herdamos do nascimento natural, não podemos viver na eternidade. Por isso que o Senhor Jesus disse em São João 3, do verso 3 e no verso 5, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino dos céus. Ver é entender. Quem não tiver o Espírito Santo não tem revelação da Bíblia. E se a natureza do pecado não morrer em você, não deixar de existir em você como a Bíblia exige no novo nascimento, para que a natureza do eterno more, porque você só pode ser eterno se zoe, a palavra, o Espírito do próprio Deus, do Jeová, estiver morando dentro de você. Porque só existe uma forma de vida eterna. E essa é Deus.
Se essa forma de vida eterna não estiver morando dentro de você, você não é eterno. Isso prova que você não é eterno e que eu não sou eterno. Eu posso até ser um servo, eu posso até morar na terra depois de trabalhar como servo. Mas os servos não são eternos, porque os servos foram criados. E os servos podem ser destruídos. Um anjo foi criado, e um anjo pode ser destruído. Lucifer foi criado. O segundo no céu, mais poderoso, foi criado. Desobedeceu, a sentença dele é automática. Ele só está esperando chegar o tempo dele permanecer no lago de fogo um prazo que a Bíblia não relata, o tanto de tempo, mas que tem prazo determinado. Não existe inferno eterno, porque o inferno foi criado. Foi criado para Satanás e seus anjos. Ele não existia, teve um tempo que não existiu o inferno. Ele foi criado, e tudo que foi criado tem um fim. Então o inferno um dia tem um fim. E todos que estiverem dentro do inferno findarão junto com ele. Isso pode passar 1000 anos, 10.000 anos, 100 milhões de anos, não faz diferença o prazo. O que se sabe é que tem prazo. Para quem é eterno, 100 milhões de anos é como uns minutos. Porque aquele que é eterno não conta data, não tem espaço de tempo. Então, irmãos, aqui nós vemos o apóstolo São Judas afirmando, presta atenção aqui no finalzinho do verso 4, e negam a Deus, a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Como é que o apóstolo São Judas reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o Jeová do Velho Testamento? Aqui, os homens ímpios é que negam que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado aqui na terra. Não existe um corpo para Deus. O corpo de Deus é um corpo que estava aqui na terra do Senhor Jesus Cristo. Você nunca vê Deus fora do corpo do Senhor. O único Deus verdadeiro, Judas falou. No verso 25 do mesmo livro, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, letra maiúscula. Está vendo? Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, letra maiúscula. Aqui nessa leitura, as pessoas podem estudar o tanto que eles quiserem e fazer confusão o tanto que eles quiserem. Esse é uma conjunção adjetiva. Não tem como separar os dois aqui. Ao único Deus, Salvador nosso, vírgula, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e para todo sempre. Amém. Letra maiúscula indica o quê? Divindade, gente. Se o Senhor Jesus Cristo não é o próprio corpo de Jeová, ele é uma segunda pessoa de uma trindade que foi criado pela Igreja Católica e não existiu no tempo da Bíblia. Só depois que a Igreja se organizou que surgiu essa doutrina. Ele é uma segunda pessoa de uma suposta trindade de 3 deuses. Porque a doutrina da Católica, originalmente, cada um tem um corpo. Na Bíblia, o corpo de Jeová é o Senhor Jesus Cristo. Na Igreja Católica, o corpo de Jesus Cristo é um corpo. E Deus tem outro corpo. E o Espírito Santo tem outro corpo. Você vai numa igreja, você vai ver a imagem dos 3 separados. Aí nós temos uma trindade. Se houvesse 3 corpos, haveria uma trindade. Mas não existe 3 corpos. Existe um corpo que o único Deus verdadeiro morou dentro dele. Existe 3 ofícios do mesmo Deus num mesmo corpo. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, ele foi morto, crucificado, né? Morreu e ressuscitou. Ele andou por 40 dias com os discípulos. Quando ele foi subir ao céu, quando ele foi ascender ao céu, ele explicando, conversando com os discípulos, ele disse, numa das suas passagens, ele disse, eu
tenho que voltar para onde eu estava primeiro. O que as pessoas não conseguem compreender é que o Deus, o Jeová do Velho Testamento, o Espírito, não podia ser visto. E ele precisou fazer um corpo ainda lá na 7ª dimensão, no céu. Esse corpo era o Senhor Jesus Cristo. Já era. O Senhor Jesus falou, vou voltar para onde eu estava primeiro. Ele precisou sair da sua posição, porque naquele corpo teofânico ele não podia derramar sangue. Ele não podia resgatar a raça humana. Ele precisou gerar no ventre de uma mulher um corpo que era parecido com o nosso, que derramasse sangue. Ele tinha que ser humano. A exigência de Deus é que um inocente, parente redentor, que fosse a mesma semelhança, perfeito, morresse em favor do ser humano. Por isso o Senhor deixou a glória e se fez carne e morreu para resgatar os seus filhos. Tem um hino que diz assim: deixou o esplendor de sua glória, fazendo um caminho aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar. Entendeu? Ele precisou deixar o céu. Não 3 corpos, o mesmo corpo. O mesmo Deus. Lá um corpo teofânico. Aquele que foi feito aqui na terra foi feito à semelhança daquele. Quando os anjos prostravam no céu, eles prostravam perante o Senhor Jesus Cristo. Quando eles adoravam o Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés viu Deus na rocha, no meio da montanha, ele viu o Senhor Jesus Cristo. As costas de um homem, ele disse, eu vi as costas de um homem. Era o Senhor Jesus Cristo. Naquele corpo perfeito que vivia lá ainda. Mas ele veio e fez um corpo perfeito, aquela semelhança. E ele, depois vocês podem ler, que depois da ressurreição ele foi glorificado. Ele voltou a ter a mesma glória que ele tinha antes dele descer do céu. Então, para vocês entenderem, Deus é Espírito e ele precisou fazer um corpo para ser visível, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe 3 corpos, existe um corpo, um Deus, trabalhando em 3 partes, vamos dizer assim. Porque quando nós falamos Pai, nós estamos falando de ofício, nós não estamos falando de outra pessoa. Deus é Pai, ele gerou, é o mesmo Espírito. O Filho, o Jeová estava dentro dele. O Deus, o Pai, estava morando dentro dele. Ele não disse para Filipe, Filipe, quanto tempo eu estou com você? Como diz, mostra-nos o Pai, eu e o Pai somos um. O Pai, o Jeová do Velho Testamento, morava dentro do Senhor Jesus Cristo. Após o Senhor Jesus Cristo ter sido tirado da terra, o Espírito que morava dentro dele permaneceu num ofício na terra de Espírito Santo, não outro Deus, não outra pessoa, o mesmo Deus com outro encargo, trabalhando de uma forma diferente. O Deus que não podia morar dentro do homem, agora pode morar por causa do sacrifício perfeito. Lá chamado Jeová, aqui chamado Espírito Santo, o mesmo Espírito, não outro Espírito. Se nós tivéssemos 3 Espíritos e 3 corpos, nós teríamos 3 deuses. Nós seríamos pagãos. Porque quem tem mais de um Deus são os pagãos, os idólatras. O cristão só tem um Deus. Judas falou quem é? Aqui nós lemos. E negam a Deus único, não 2 nem trino, único, dominador e Senhor com letra maiúscula, Senhor nosso, Jesus Cristo. Aquele homem que viveu aqui na terra, que andou aqui na terra, era o templo de Jeová. Jesus Cristo, Cristo no grego significa ungido, é o mesmo que Messias no hebraico. Jesus foi ungido com o Espírito de Jeová. Quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, quando ele saiu da água, o céu se abriu. E veio um Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Comprazo, traduzido, significa agrado habitar. Deus morava dentro de Jesus Cristo.
Se não, irmãos, nós teríamos 2 deuses, 3 deuses. Porque o Senhor Jesus deu prova de que Ele tinha poder. Ele deu prova de que Ele era Deus. Aqui na mensagem, eu já vou encerrar. Na mensagem, para quem iremos nós, 171, ele disse, não tenho ninguém, no 170, ele passou por um tanque de Betesda, que tinha uma multidão de pessoas aleijadas e contorcidas. Jesus passou por 2.000 ou mais pessoas, passou por elas, ele viu um homem deitado numa cama de lona, porque ele sabia, veja, ele tinha visto antes, ele era profeta, né? Deus, Jesus Cristo sabia tudo. Ele tinha estado ali por todos estes anos, aquele homem doente, né? E ele disse, ele não era aleijado. Esse homem, nessa situação, ele não era aleijado, ele estava doente. Ele estava lento. Porque esse tanque de Betesda, o anjo vinha e agitava a água, movia a água. Depois que o anjo parava de mover a água, o primeiro que pulasse dentro do tanque ficava curado. E esse homem estava muito debilitado e ele tentava chegar, mas quando ele tentava chegar, alguém pulava primeiro. E era só um que era curado. E ele disse, ele não era aleijado, ele podia andar. Ele disse, queres ficar são? O Senhor Jesus disse para ele, queres ficar são? Ele disse, não tenho ninguém para colocar-me na água. Quando estou vindo, alguém entra na minha frente, que pode andar mais depressa, entra primeiro. Ele disse, enquanto vou, desce outro antes de mim. Ele disse, o Senhor Jesus, toma tua cama e vai para a tua casa. O homem apanhou a sua cama e caminhou. Irmãos, quem que pode dar ordem de cura imediata? A Bíblia nem relata que era a enfermidade do homem. Isso é um ponto, né? Mas nós conhecemos a história da Bíblia, onde o Senhor deu uma visão para um, deu uma perna para outro, deu pele nova para outro, curado de lepra, ressuscitou mortos, criou comida. Quem pode fazer isso? Quantos espíritos existe no universo, existe na Terra e no universo que tem poder de criar? Se tiver 2, nós somos pagãos. Só existe um ser todo-poderoso Criador. É o Senhor Jesus Cristo, o Jeová do Velho Testamento. Aqui nessa ocasião ele estava morando dentro do corpo do Senhor Jesus. Deu olho para um, deu perna para outro, deu paz para outro, libertou endemoniados, libertou leprosos, curou enfermos de toda sorte, ressuscitou os mortos, criou comida. Numa ocasião, havia 10.000 pessoas, havia 2 peixes, 5 pães. Todos comeram e sobrou 12 cestos de comida. Quem pode trazer à existência alguma coisa que não tem ali? Só o Criador. Sobrou 12 cestos ainda de comida. Criou o que sobrou. E o irmão Branham diz assim, que aqueles pães estavam assados e os peixes também estavam assados. Eu imaginava que era peixe cru que o rapaz vinha trazendo da beira do mar. Mas o profeta disse que não, eles já estavam prontos, assados. E o Senhor multiplicou o peixe assado. Todo mundo, mais de 10.000 pessoas em média, comeu pão assado e peixe assado. E sobrou ainda 12 cestos de comida. Se o Senhor Jesus Cristo não é o próprio Jeová, o Criador dos céus e da terra, nós temos 2 deuses, gente. Aí a igreja está certa. Porque Ele criou. E se não foi Jeová que criou dentro dele, o Senhor Jesus é Criador. E o Jeová do Velho Testamento é Criador. Nós já estamos tendo 2 criadores aí. Nós temos 2 deuses. Agora, se eu citar do Espírito Santo, se eu separar ele também,
o tanto de obra que o Espírito Santo fez na vida de Pedro, de Paulo, de Estevão, de todos eles, nós temos mais um Criador aí, porque a sombra de Pedro curava e ele estava ungido com o Espírito Santo. O que caiu sobre Pedro no dia de Pentecostes foi o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não é o próprio Jeová, nós temos mais um Criador aí. Pedro passava cego, enxergava, aleijado, andava. Quando ele chegou na porta do templo Formosa, ele encontrou um aleijado que era aleijado de nascença e tinha 40 anos que vivia na porta daquele templo pedindo esmola. Quando Pedro e João chegou, o aleijado disse, me dá um dinheiro. Pedro falou, não tenho prata, não tenho ouro. Mas Pedro viu que ele tinha fé para ser curado. Ele disse, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. E o homem de 40 anos aleijado na porta do templo saiu pulando para dentro do templo, testificando de que ele foi curado. Quem foi que criou aquelas duas pernas para aquele homem? Ou uma perna que seja, não sei se eram as duas ou uma. O Espírito Santo que estava em Pedro deu autoridade para criar. Ora, se Jeová cria, ele é Deus. Jesus cria, ele é Deus. O Espírito Santo cria, ele é Deus. Gente, se os três não foram o mesmo, nós temos três deuses mesmo. Aí nós somos pagãos. E nós precisamos fazer honras, né? Porque se são separados, nós somos negligentes, porque nós só oramos a um único Deus. O Espírito Santo, nós quase nem acende nem uma vela para ele. Nós não, né? A religião católica acende. Porque eles creem assim erradamente. Mas não é verdade. O Jeová do Velho Testamento morava dentro do Senhor Jesus Cristo. O Jeová do Velho Testamento voltou na forma do Espírito Santo para guiar a igreja. Mas o corpo dele é só um. É o que foi criado lá atrás, antes dele fundar o mundo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo foi o primeiro da criação de Deus, o princípio. Quando ele era só um espírito e não havia nada no universo, nem uma estrela. A primeira criação do Senhor foi o templo para ele morar e ser visto. E através desse corpo todas as outras coisas foram criadas, que a Bíblia diz que por ele tudo foi criado através de Jesus Cristo. Um dia ele deixou a sua glória e veio morrer para nos resgatar. E voltou para a sua glória. O mistério da piedade. Não de uma trindade. Um único Deus verdadeiro e um único corpo. Seu Filho Jesus Cristo. Nosso Senhor. Amém? Amém. O dia que você tiver a oportunidade de se ajoelhar perante o teu Deus, se um dia vocês e eu chegarmos na glória, eu vou encontrar com o meu Deus. Sabe que jeito que ele é? Ele é um ser só, não três. A Bíblia diz, João disse, eu vi o Senhor assentado no céu em um alto e sublime trono. João não viu 3 tronos no céu, ele viu um trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, 22 por ali. Diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Um trono, ó. O Senhor Jesus assentou no trono de Jeová, porque o Jeová morava dentro dele, não 2 tronos. No dia que você tiver que reverenciar o Senhor, você vai ver o Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus verdadeiro. É perante Ele que você vai dobrar o joelho. Toda a reverência, todo o respeito é para Ele. Não existe mais nenhum outro para você prestar conta. Esse corpo não existe. O corpo de Jeová separado de Cristo não existe. O corpo do Espírito Santo separado do Senhor Jesus Cristo não existe. Doutrina de igreja, é dogma. Deixa eu ler aqui e vou encerrar. Ele disse, toma tua cama e vai para a tua casa.
O homem apanhou sua cama e caminhou, ficou curado na hora. Quem tem poder para isso? Deus. Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. Ele se afastou e deixou-os ali. Ousado, né? O Senhor Jesus passou no meio de mais de 2.000 pessoas, dezenas de centenas de pessoas enfermas, não curou ninguém. Somente aquele homem. Por que será que o Senhor não curou os outros tantos de doentes que estavam ali? Existe uma lei, irmãos, que é a lei de Deus, é a palavra. Deus trabalha de acordo com a sua palavra. Você nunca vai ver Deus trabalhando fora da palavra. E na lei de Deus, recebe bênçãos e curas quem tem fé. E fé é uma revelação, o profeta diz. Você pede a Deus, Deus te dá primeiro a confiança, a força de confiar em Deus de um tal grau que aí o poder de Deus pode entrar em cena e mover a coisa. Primeiro você tem que ter revelação, que dá confiança, que é a fé. Para depois o poder entrar em cena e o mal ser tirado. Muitos ali não tinham fé para ser curado. E o Senhor Jesus, sendo um templo, o físico, aquele que podia ser visto no espelho, era um templo do de dentro. E era o de dentro, o Jeová que mandava. Jeová, o Espírito Santo, é que sabia quem tinha fé para ser curado e quem podia ser curado e quem não podia. Se nós olharmos assim no quadro diretamente, nós podemos pensar, Deus, ele podia ter curado mais gente, com tanto poder, mas ele não podia trabalhar fora da Bíblia. Ele tinha que obedecer ordens. Vê o que o irmão Brana fala aqui no próximo verso, quer ver? Agora você, se você continuar lendo, ele se afastou e deixou-os ali, os outros doentes. Agora, isso não deu aparência muito boa. Deu ele deixar os outros doentes, mas esse era Jesus, o homem, no coração. Por quê? Agora, se você continuar lendo outro versículo, o versículo 19, você entenderá por que ele fez isso. Quando o questionaram, ele disse, os discípulos, né? Na verdade, vos digo que o filho, o homem exterior, a carcaça, por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Mas o que ele vê o pai fazendo, isso faz o filho. Está vendo? O Espírito Santo dentro do Senhor Jesus é que deu ordem. Vai lá e cura aquele homem. Mandou curar aquele. Ele não perguntou, e os outros? Não, é aquele. Aquele lá tem fé para ser curado. Ele vê o pai fazendo, isso faz o filho. Está vendo? Como o pai trabalha, eu trabalho até agora, disse o Senhor Jesus. Em outras palavras, o pai me mostra uma visão, eu vejo o que ele me diz para fazer, e eu digo somente o que ele me diz para dizer. Eu somente faço aquilo que ele diz para fazer. O Jeová morava onde? O Criador morava onde? O Criador curava e dava para quem ele queria. O templo, o homem, o Senhor Jesus Cristo ali, o físico, obedecia a ordem do de dentro. Ele não tinha poder para curar. O físico humano dele aqui na terra não tinha poder. O poder que vinha dele era o poder que estava dentro dele, que era o próprio Deus. Por isso que ele disse, eu não faço nada se eu não ver o Pai fazer primeiro. O Pai dele é o Espírito Santo, né? Achou-se Maria ter concebido do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Jesus era filho de Deus. É porque Deus e o Espírito Santo é o mesmo, gente. Então o nosso Deus, gente, para quem vocês oram, hoje é visível no corpo do Senhor Jesus Cristo. Você nunca encontrará Deus em outro corpo. Lá no céu você não encontra Deus em outro corpo. Só nesse corpo. Que tem essa foto que o irmão Brana viu, né? Daquele pintor alemão, do quadro Jesus e o Jovem Rico. O irmão Brana diz, essa pintura, esse quadro de Jesus,
é o mais parecido com o Senhor Jesus. Porque o irmão Brana viu o Senhor Jesus. Então ele diz, esse pintor é o que conseguiu se aproximar, vamos pôr 90%, 90 e poucos por cento, a aparência do Senhor Jesus, daquele que morou na Galileia. Que é a imagem dele até hoje. Todo o tempo que alguém encontrar o Senhor Jesus, a imagem dele é essa. Nunca vai mudar. E foi ele que os discípulos prostraram e adoraram. Agora, um judeu, ele não prostra, vocês sabiam? Um judeu não adora outra coisa senão se ele não reconhecer que é o próprio Jeová. E os apóstolos adoraram o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, se reverenciaram, se dobraram perante Ele. Porque eles conseguiram enxergar que Ele era o próprio Deus aqui na terra. Quando Ele perguntou, quem dizem os homens aí da cidade que eu sou? Quem dizem os estudiosos, os teólogos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, todos os estudiosos do dia? Quem eles falam que eu sou? Os discípulos disseram, mestre, uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Eles nem sabem quem é o Senhor. Aí o Senhor Jesus perguntou para os discípulos, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? O apóstolo São Pedro respondeu, tu és o Cristo, no grego, né? Cristo no grego. Vamos pôr no hebraico? Tu és o Messias. Vamos pôr no português? Ungido. O Senhor é o templo de Deus aqui na terra. Foi o que Pedro falou para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o próprio Deus. O Senhor Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue. Não foi estudo. Não foi teologia, não foi nada disso. O Espírito Santo, o meu Pai que está nos céus, revelou isso para você. E os outros filhos que virão, também virão sobre essa mesma base. O Espírito Santo vai revelar para eles. E os outros nunca saberão. Somente os filhos saberão. Então nós devemos orar a Deus para ter sabedoria, para a revelação vir. Senão nós nunca reconheceremos o Senhor Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro. Sempre será uma segunda ou terceira pessoa de uma suposta trindade, doutrina de homem. Na Bíblia, o Senhor Jesus Cristo é o único Deus, é o nosso Deus. Amém? Amém. 9 horas. Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebam o Senhor Jesus Cristo como seu único Deus verdadeiro. Peça para Ele o que você tem necessidade. Ponha a sua vida na presença dEle, porque Ele é o poderoso. A Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje. Ele teve poder no dia que Ele esteve na terra e deu tudo. As pessoas tinham necessidade. E Ele é o mesmo hoje. A Bíblia não pode mentir. Se o Senhor Jesus não fizer as mesmas coisas hoje, a Bíblia é falsa. Não está acontecendo porque as pessoas distanciaram do Senhor. A fé das pessoas está muito pouca, muito fraca. E não alcança liberar o poder de Deus para as coisas acontecerem. Não é que o Senhor não é mais o Senhor e Ele não tem poder. As pessoas estão muito fracas, muito distantes. Se aproxima de Deus e os milagres voltam a acontecer. As coisas voltam a acontecer, porque o poder está aqui. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por nos ter enviado o Teu Filho. O templo que sofreu no Calvário, que foi açoitado, que passou fome, que passou frio, que trabalhou nessa terra, Senhor, para a subsistência, para sobreviver. Mas o de dentro era o Senhor mesmo. O Senhor habitou naquele templo para nos redimir, para nos abençoar, para nos dar a Tua própria natureza.
mediante o sangue de Cristo, a condição do homem receber a própria natureza de Deus, Zoe. Muito obrigado, meu Senhor, por ter nos proporcionado isso. Abençoa cada um, abençoa os teus filhos. A todas as pessoas que necessitam de entendimento, abre o entendimento deles. E nos enche com o teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu te peço para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.